Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje cessou a opressão. Deus te dará vitória sobre essa situação. Deus colocava essa palavra no meu coração enquanto eu li Isaías 14. E eu quero ler 2 versículos com vocês aqui para que você venha entender esse contexto comigo e como que eu cheguei a essa palavra de Deus, né? Que Deus irá cessar a opressão sobre a sua vida e te dará vitória sobre essa situação. Em Isaías 14, no versículo 3, vai dizer da seguinte forma, preste bem atenção. E acontecerá que, no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Qual é o contexto aqui? O povo de Israel havia sido levado para a Babilônia. A Bíblia nos conta que o rei Nabucodonosor vai até Jerusalém, queima toda a cidade em 586 a.C., destrói o templo, mata uma parte ali da população de Israel, de Judá, e um remanescente ele leva cativo para a Babilônia. E entendendo esse contexto, né, você vê que foi um momento de muita humilhação, né? Uma nação que foi destruída praticamente, né? Sobrou apenas um remanescente ainda que foi levado em exílio. Então foi uma situação de muita humilhação, de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muita opressão. E aqueles que restaram ainda foram levados para a Babilônia exilados, né, os judeus. E ali ainda foram oprimidos, né, pela Babilônia, pelo rei da Babilônia, né? Ali estiveram naquela nação em dificuldade, em opressão, né? Em muito sofrimento, em muita servidão, né? E basicamente o que Deus está falando aqui nesse capítulo 14 de Isaías é o seguinte: vocês foram humilhados, vocês sofreram, vocês foram oprimidos, sabe? Vocês, sabe, estão aí longe da sua nação, longe da sua pátria, sofrendo nessa nação da Babilônia. Que basicamente Deus estava dizendo: eu vou destruir essa nação, todo o orgulho, toda a altivez que essa nação teve de se colocar como uma destruidora, digamos assim, de nações, como uma nação que chega e subjuga todas as nações e com um cetro forte e poderoso oprime e faz sofrer. Hoje eu estou, digamos assim, quebrando esse orgulho da Babilônia, esse ego. Hoje eu vou fazer essa nação que estava no topo cair diante da terra, e eu vou humilhá-los, e eu vou tirar vocês dessa situação. E aqui nesse versículo 3 do capítulo 14, está dizendo, né, acontecerá que no dia que o Senhor vier a dar-te descanso, ou seja, está falando, Deus vai vir ajudar vocês, Israel. Vocês estão nesse exílio, vocês estão nesse momento de dificuldade, mas Deus virá ajudar vocês. E aí ele fala, né, acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho, né, e do teu tremor e da tua dura servidão, ou seja, eles estavam trabalhando muito, estavam em tremor, ou seja, com medo de toda aquela opressão, sabe, eles estavam numa dura servidão, sabe, isso até lembra da época que o povo de Israel estava no Egito também e Faraó estava oprimindo muito eles. E aqui que Deus está dizendo que ele viria ajudar, ele viria dar descanso. E aí quando Deus viesse dar descanso, né, ele vai dizer aqui no versículo 4, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás, olha só isso, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. O que Deus está falando é, eu vou vir dar descanso para vocês dessa situação, dessa opressão, dessas dificuldades nessa situação, né? E eu vou vir, e vocês ainda vão dizer esse dito contra aqueles que estavam te oprimindo, né? Como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. E até no versículo 13, né, Deus falando, né, o profeta falando a respeito de como essa nação de Babilônia, ela se enxergava, digamos assim. E o versículo diz da seguinte forma, versículo 13, né? E tu dizias no teu coração, Babilônia falando a respeito dela mesma, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Parece até uma referência ao próprio inimigo, né? Que
queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, sabe? Mas aí a Bíblia vai dizer o que vai acontecer com a nação da Babilônia. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ou seja, as outras nações, vendo a queda de Babilônia, ainda vai chegar e vai se perguntar: era esses que, sabe, subjugava todo mundo, que oprimia todo mundo? E agora está no pó? Isso Deus falando o que faria com a nação da Babilônia que havia oprimido o povo de Deus. Né? E se atente a esse versículo 4, ele diz: como cessou o opressor, a cidade dourada. Por que cessou? Porque Deus veio para dar descanso para aquela nação de Israel. E hoje a palavra de Deus para você, hoje é exatamente essa também. Deus virá dar descanso para você. Hoje cessou o opressor. Deus te dará vitória nessa situação. Eu não sei o que é que tem te oprimido na sua vida. Não sei o que é. Em qual área que é. Não sei o que é. Mas eu sei que o inimigo das nossas almas, certamente ele vem sobre a nossa vida. Nos atacar, nos tentar fazer parar. Nos humilhar. Sabe? E muitas vezes a gente passa por um momento de dificuldade até justificável. Sabe? Às vezes Deus precisa tratar conosco também. E aí ele usa do inimigo para nos oprimir durante um período. Porque o povo de Israel não foi destruído, não foi levado ao exilado à toa, né? Foram diante dos ídolos, enfim. Então Deus teve que discipliná-los. E muitas vezes Deus também tem que nos disciplinar. Mas existe um momento onde Deus olha para nós e fala: eu vou dar descanso. Tá trabalhando muito, tá uma servidão pesada, tá, né? Igual fala aqui, né? Eu vou dar descanso do seu trabalho, do seu tremor e da sua dura servidão. Às vezes nós estamos assim, sabe? Mas Deus virá dar-nos descanso. Deus virá nos dar descanso. E aquele que estava nos oprimindo cairá por terra. Será humilhado, assim como diz aqui, contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Aqui Deus está falando, aqueles que te oprimem serão levados ao inferno, ao mais profundo dos abismos, sabe? Porque ninguém se levanta contra Deus, acima de Deus, sabe? E Deus pega esses que estão no alto, que se acham inalcançáveis, e Ele faz descer. Não sei o que é que te oprime hoje. Quem sabe é a sua própria mente, quem sabe é os traumas do passado, quem sabe são as dores, quem sabe são a dificuldade financeira, quem sabe é a saúde que está debilitada, não sei, é um diagnóstico do médico, é uma vida espiritual que tá ruim, que está se afastando de Deus. Não sei o que é que te oprime hoje. Não sei o que é que está te oprimindo hoje. Mas a palavra de Deus para você hoje é: Ele te dará descanso. Ele te dará descanso. Ele te dará descanso e você terá vitória nessa situação. Ele está vindo para te ajudar, para te tirar desse momento de servidão, de dura servidão, sabe, de exaustão, de dificuldade, de opressão. Principalmente essa palavra, né? Opressão, porque o inimigo ele gosta de nos oprimir, ele quer nos oprimir. Mas Deus hoje está vindo te dar descanso. Deus está vindo hoje te dar descanso dessa situação. E Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar a vitória. É aquele que Ele tiver que tirar do trono e colocar abaixo e restaurar a glória daqueles que um dia tiveram um momento de felicidade, mas foram humilhados igual o povo de Israel, sabe? Ele irá fazer dessa forma. A Bíblia nos conta, né, em Salmos, no Salmo 103, a Bíblia nos conta que do pó ele levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado e o faz sentar entre os príncipes do seu povo. Sim, entre os príncipes do seu povo, sabe? Então, Deus é especialista em pegar aquele que está no pó, sabe? Que está no monturo, que está no nada, e erguer, e fazer se sentar entre os príncipes, se assim Ele quiser, sabe? Essa opressão vai cessar. E Deus vai te dar vitória nessa situação. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Essa opressão vai cessar. Essa dificuldade vai cessar. Deus te dará vitória. Esse tempo de exílio terminará. Você voltará novamente às suas possessões, ao lugar que Deus tem para você. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe. Que isso tenha tocado no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus tenha ministrado algo ao seu coração. Sabe? Que Deus abençoe muito a sua vida. Sabe? O inimigo, ele é sujo. Ele quer nos oprimir. Ele quer nos fazer parar. Ele quer nos fazer desistir. Sabe? Mas Deus está conosco. E hoje Deus está cessando a sua opressão. Ele te dará descanso. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.